Falamos lá em cima da decadência, agora nós precisamos falar da prescrição. E aqui de prescrição o código ele é muito pobre, dizer assim, porque ele fala só nessa prescrição de 5 anos, mas com relação ao fato. E a gente sabe que quando mencionamos fato, estamos falando de defeitos, que é aquele vício, né, de segurança ou aquele problema que atinge a vida, saúde ou segurança do consumidor. E esse prazo de prescrição, ele acaba sendo, você vai ter aí uma corrente que diz que aplica 5 anos também com relação aos vícios, né? Ou seja, quando se fala em vício, um vício qualquer, de qualidade ou de quantidade, você aplicaria também esse prazo de 5 anos. Mas aí você tem jurisprudência do STJ nos dois sentidos. Na verdade, em vários sentidos. Falando que esse artigo 27 aqui, ele só se trata do fato, ou seja, do defeito. Quando você fala de vícios, você tem que aplicar os prazos prescricionais lá do Código Civil. Podem ser de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, até de 20 anos. Então, seria aqui um diálogo de fontes, tratando a prescrição de acordo com o que está disposto lá no Código Civil e não aqui aplicando no artigo 27. O artigo 27 ele se restringiria ao fato, né, ao defeito do produto ou serviço. Então aqui a gente não vai ter assim uma corrente dominante. O STJ tem julgados aqui em vários sentidos, né? Por exemplo, quando se fala em cobrança indevida, o prazo seria de 10 anos, né, de acordo com a súmula 412. Quando se fala em qualquer inadimplemento contratual que vá gerar uma responsabilidade civil, né, responsabilidade civil de consumo contratual, como por exemplo um atraso na entrega de um imóvel, um atraso no voo lá que você vai exigir a indenização, o STJ fala que é o prazo de 10 anos também, do artigo 205 do Código Civil. Quando você fala em negativação indevida, você tem duas turmas do STJ tendo entendimentos diversos. Uma vai falar que o prazo é de 10 anos, outra vai falar que o prazo é de 3 anos, né? E eu fico incomodado quando se fala no prazo de 10 anos para questões como, por exemplo, cobrança indevida, sendo que o fato aqui ele é muito mais sério, né? Imagina, um celular que explodiu, você sofreu sérios danos na sua integridade. Uma ação de reparação de danos nesse sentido, pelo defeito do produto, prescreve em 5 anos. Mas se, por acaso, a NEEL, né, te cobrar de forma indevida aí uma conta, você pagaria lá bonitinho R$ 100 da sua energia, um belo mês vem R$ 1.000 e sem qualquer tipo de explicação. Um erro ali te cobrou de maneira indevida. O prazo prescricional, segundo o STJ, seria um prazo de 10 anos. Então, veja, para mim não faz muito sentido esses prazos, né? Sinto falta do STJ ter um posicionamento mais coerente com relação a esses prazos, mas mostrar para vocês que existe essa discussão aqui, beleza? Neste ponto da matéria. Como são questões muito polêmicas, isso não costuma cair em provas. A gente segue para frente aqui. O que precisamos falar hoje? Precisamos falar da desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. Então, seguindo mais ou menos vamos dizer assim, uma ordem aqui do que nós temos no nosso código. Estou com ele aberto aqui. Vimos lá a parte de decadência e prescrição, está aqui no artigo 26 e artigo 27. O nosso próximo assunto será exatamente a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. Então, esse aqui é um assunto bem simples, bem fácil, não tem muito o que dizer, até porque o código ele é extremamente didático nesse sentido aqui, de fácil acesso, de fácil compreensão. Então, não tem muito o que a gente debater aqui nesse ponto. Mas vale lembrar o seguinte: quando se fala em desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que lembrar o seguinte: quando estamos tratando de uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa diferente das pessoas naturais ou pessoas humanas, físicas que a compõem. Então pode ser
que essa pessoa jurídica seja uma sociedade, grupo de pessoas com finalidade lucrativa, pode ser que essa pessoa jurídica seja um grupo de, sei lá, patrimônio, como a gente tem numa fundação. Ou mesmo pode ser um grupo de pessoas sem a finalidade lucrativa, como ocorre nas associações. Mas você tem que ter em mente o seguinte, essa pessoa jurídica, que especialmente a sociedade empresária, que é a figura que vai se qualificar na maioria das vezes como fornecedor para nós, a sociedade empresária ela é diferente daqueles sujeitos que são chamados os sócios daquela sociedade. Então você tem exatamente a pessoa jurídica com personalidade jurídica própria para dizer que os direitos e deveres que são, né, de titularidade dos sócios são diferentes dos direitos e deveres que são de titularidade da pessoa jurídica, e aqui para nós da fornecedora. O que é, portanto, essa desconsideração da personalidade jurídica? A regra é, para os deveres da pessoa jurídica, somente a pessoa jurídica, o seu patrimônio, vai responder por aquelas dívidas. Só que, em casos excepcionais, você desconsidera a personalidade jurídica daquela pessoa jurídica e atinge o patrimônio dos sócios que a compõem para fins de quitar uma determinada dívida e ponto final. Então veja que a desconsideração ela é um fenômeno de exceção e é um fenômeno específico. Você não desconstrói toda a pessoa jurídica. Você só desconsidera a personalidade dela para a finalidade específica ali daquele ato ali, do pagamento daquela dívida ali, em que a pessoa jurídica aparentemente demonstrou não ter condições de cumprir. Então vamos lá, quando se fala em desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade, né, na verdade, da pessoa jurídica, você tem duas teorias. Vou colocar assim. Com relação à teoria da desconsideração, existem duas teorias, quais sejam teoria maior e teoria menor. Então, basicamente, nós temos essas duas teorias aqui quando se fala em desconsideração da personalidade jurídica. Uma teoria chamada de maior, uma teoria chamada de menor. Por que existe essas duas teorias aqui? Qual a razão de ser das duas? A teoria maior é a teoria que é utilizada pelo nosso Código Civil. Vou abrir aqui para vocês. O Código Civil, inclusive um artigo que foi alterado pela Lei de Liberdade Econômica no ano passado, está no artigo 50. Veja aqui, ó, redação dada pela Lei 3.874 de 2019. Diz o seguinte, vou copiar isso aqui. É a teoria aplicada como regra no direito civil, nos termos do artigo 50, principalmente, do Código Civil. Veja o que esse artigo está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte: em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, sejam estendidas para que, os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. Então veja, o que você precisa aqui para falar em desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a teoria maior. Veja que ela é denominada teoria maior, não é à toa. Ela demanda
a exigência de mais requisitos. Aqui no Código Civil, você precisa ter um abuso e você precisa ter uma impossibilidade de cumprimento patrimonial daquela dívida. Então vamos imaginar o seguinte: você precisa ter aquela pessoa jurídica demonstrando que não tem dinheiro, que não tem bens, que não tem nada para custear aquela obrigação que se fez ali, e você ainda precisa demonstrar que aquela pessoa jurídica só não tem essas condições de pagar porque no momento em que foi administrada houve um desvio da sua finalidade ou houve uma confusão patrimonial. Então, por exemplo, eu tenho uma sociedade empresária com mais dois amigos, eu vendo, sei lá, peças automotivas. O que acontece? Eu começo a pegar todo o patrimônio daquela pessoa jurídica, empresa, e gastar com outras coisas que não sejam a finalidade daquela pessoa jurídica. Por exemplo, eu compro jet ski, eu compro um carro importado, meu sócio proprietário compra também carro importado, viagens para tudo quanto é lado postadas no Instagram, enfim. E aí chega um momento em que os meus fornecedores, sem receber da minha empresa, eles vão entrar com a ação cobrando aquilo ali. E aí qual vai ser a minha justificativa? Não, a gente não tem como pagar, olha aí, ó, conta, estamos quebrados, né? Nós falimos, né? Nós não temos condições. Veja, o credor, ele pode, vejam, a partir da prova do abuso, como que ele poderia provar esse abuso aqui? Pegando as minhas fotos de, de viagem, né? Olha, tá viajando para a Europa ali, viajou para 4, 5 países no prazo de 6 meses e ele só tem renda dessa empresa. Então tem alguma coisa errada. Está tendo aí um desvio de finalidade do patrimônio dessa empresa, peças, venda de peças, para uma pessoa física que está, na verdade, se aproveitando desse desvio do dinheiro aí. Então você precisa, para a teoria maior, do inadimplemento com impossibilidade de pagar, e você precisa do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que vão se resumir no gênero que a gente está chamando aqui de abuso. O Código Civil, né, na atualização, ele trouxe aqui o que seriam quase que uma conceituação, né, para essas práticas de desvio de finalidade aí. Eu achei isso meio que desnecessário, mas tá na lei, vamos ver. Vou deixar isso aqui mais bonitinho para vocês. O que a lei está nos falando? Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Um exemplo que eu dei aqui para você seria um exemplo de desvio de finalidade aqui, né? Eu estou utilizando aquela pessoa jurídica ali, eu compro peças, eu lucro com aquelas peças, mas eu não estou nem aí para os meus fornecedores, eu gasto todo o dinheiro daquela empresa ali comigo, com luxo, né? E entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador. Vamos imaginar que eu pego o caixa da empresa ali, ou mesmo o telefone que eu uso pessoal está no nome da empresa, ou o carro que eu uso pessoal, que é um carro importado, está no nome da empresa. Então você tem uma demonstração de que as obrigações daquele sujeito ali, que seriam obrigações pessoais, ou vamos dizer assim, o uso do patrimônio, que seria um patrimônio pessoal com interesses privados, ele acaba sendo cumprido ou ele acaba sendo adimplido com o patrimônio daquela pessoa jurídica ali. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, né, são os casos mais comuns, ou há outros atos de descumprimento aí. Existe um procedimento, o Reim vai falar isso melhor para nós, porque eu tenho certeza que ele conhece, que é a blindagem patrimonial, um procedimento muito utilizado nos Estados Unidos para empresas, em que o sujeito faz a separação bem definida e bem rigorosa do que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é patrimônio dos sócios, com a finalidade exatamente de evitar isso aqui, ó. A partir do momento que você determina bonitinho o que é um patrimônio do sócio, o que é patrimônio da pessoa jurídica, se tiver algum problema, isso é sempre possível, se tiver algum problema com a sua pessoa jurídica, pode ser que você, enquanto pessoa física, não seja prejudicado. Olha, quebrou, faliu,
Paciência. Olha aqui, eu tinha um salário, eu era um sócio aqui, eu tinha uma determinada cota que eu recebia mensal, que é dinheiro meu, tá dentro do meu existencial, como se fosse um salário efetivamente, e a empresa, com o fluxo de caixa que ela tinha, não conseguiu se manter. Então, a blindagem patrimonial ela é uma estratégia do direito empresarial visando exatamente blindar, não é à toa que chama blindagem, blindar os sócios com relação a possíveis dívidas que vão interferir na própria vida da pessoa jurídica. Beleza, essa é a teoria maior. O que é a teoria menor? É a teoria aplicada por diversas legislações, como, por exemplo, no CDC, do direito ambiental, no direito do trabalho, etc. Então vejam, se na teoria maior você exige abuso mais inadimplemento. Se você, na teoria maior, para desconsiderar a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica, você precisa de um abuso pela desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial e o inadimplemento, aqui na teoria menor, e é exatamente por isso que ela é denominada menor, você só precisa somente do inadimplemento. Bastando a demonstração de que aquela pessoa jurídica não terá condição de arcar com suas obrigações. Você só precisa que o sujeito, pessoa jurídica, não tenha condições de custear aquela obrigação que ele se envolveu ali, né, o que ele estava titularizando ali. O que a gente pode dizer? Quando pegamos o artigo 28, ele é um artigo extremamente amplo. Vamos ler ele aqui para vocês. Diz o seguinte: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso. Então veja, a quantidade de possibilidades aqui. Quando tiver abuso, quando tiver excesso de poder, quando houver infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Aí vem a parte mais importante. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Vejam, não é essa bem a parte que eu queria. Eu queria essa aqui, ó. Também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Então veja, sempre que você tiver ali a pessoa jurídica na figura do fornecedor como um obstáculo para que o consumidor receba o dinheiro, ponto final, você vai desconsiderar essa personalidade jurídica. O que você tem aqui de exemplo jurisprudencial interessante? Um shopping, acho que foi em São Paulo, que desabou. E veja, existia lá a pessoa jurídica do shopping, desabou, morreram pessoas, prejuízos imensos, e aí começaram as ações de responsabilização. E o que aconteceu? Óbvio que aquele shopping, né, se eu não me engano, foi até uma estratégia que depois ficou demonstrado nos autos lá, que o que tinha de patrimônio no shopping, ele foi rapidamente esvaziado, né, algo muito comum, uma forma de abuso, inclusive, mas chegou-se à conclusão de que o shopping não teria condição de custear aquelas responsabilidades que estavam sendo imputadas processualmente. O que o juiz fez? Desconsideração da personalidade jurídica e atingiu o patrimônio dos sócios, que eram sócios proprietários daquele shopping. Então você desconsidera aquela pessoa jurídica e atinge o patrimônio daqueles que compõem um quadro societário ali, simplesmente porque aquela personalidade jurídica quebrada, sem condição de
de pagar, né, de se responsabilizar pelos atos, ela acabou sendo um obstáculo aí para que os consumidores pudessem ter o seu ressarcimento, receber aí pelos danos que sofreram. Ponto interessante, já não é muito um assunto nosso, mas já que nós estamos falando disso, é a possibilidade da chamada desconsideração inversa de personalidade jurídica, né? Que o novo Código de Processo Civil trouxe de maneira expressa. Aqui, ó, quando você fala de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele surge como um incidente no processo mesmo, um problema, né, que o juiz deve decidir ali antes de julgar o mérito. Então, o código fala o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, é importante. A desconsideração jamais pode ser feita de ofício, ela é sempre a pedido da parte ou do Ministério Público se ele intervir no processo. E o caso que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Aplica-se o disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que é isso? Se a gente tem, aqui no caso do consumidor, que eu falei para vocês que é mais comum, uma empresa, sociedade empresária, que está quebrada, vamos dizer assim, entre aspas, quebrada, não tem condições de custear suas obrigações, e você abre o leque de possibilidades para atingir os sócios proprietários, você desconsidera a personalidade jurídica daquela sociedade para atingir os sócios, aqui você faz exatamente o contrário. E aí, como eu falei para vocês, não é muito uma causa de consumo, né? Não é muito comum, mas em situações cíveis mesmo. O que você faz? Você desconsidera a personalidade da pessoa física e atinge para as dívidas que são delas, pessoais, o patrimônio da pessoa jurídica que ela compõe. Onde que a desconsideração inversa surge com muita força? No direito de família. Então, às vezes, você tem lá a separação patrimonial do casal, ou mesmo questão envolvendo pensão de filhos, o cara não tem dinheiro nenhum, você vai ver lá, o patrimônio dele é praticamente nulo, mas em contraprestação ele é sócio proprietário de uma empresa milionária. Então o que ele faz? Ele pega todo o patrimônio pessoal e esconde ele, oculta ele dentro de uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária. E aí o que a prática, e aqui a gente vê agora com disposição legal expressa, ela permite que você, para determinadas e certas questões obrigacionais, desconsidere aquela pessoa e atinja o patrimônio de outra pessoa com quem ela tem uma relação aqui de sociedade no nosso caso específico, né? Então vamos pensar que para a pensão do filho, que o pai alega não ter condições de pagar mais que um salário mínimo, você pede para desconsiderar a personalidade dele enquanto pessoa humana e atingir o patrimônio daquela pessoa jurídica que, obviamente, dependendo de prova, lógico, que tem uma fartura patrimonial muito grande que vai justificar exatamente esse pedido. Como que você vai fazer isso? Olha, insisto mais uma vez, né? Redes sociais estão para isso. O cara tá lá andando de carro importado, tá viajando, ostentação e tal, e quando você vai ver, pessoalmente ele não tem condições nenhuma, não tem patrimônio. E aí, investigando, descobre que o carro que ele anda, tudo que ele faz é em nome daquela pessoa jurídica, com forte indício, portanto, de que há uma utilização da pessoa jurídica para blindar o seu patrimônio pessoal. E aí vem a possibilidade da desconsideração inversa, como o próprio código fala aqui. Prática muito comum no dia a dia forense. Ok? Destacar que esse incidente é cabível em todas as fases do processo, desde o cumprimento até na fase de execução. E é isso. Parte que eu queria destacar para vocês aqui, para além do nosso Código de Defesa do Consumidor. O código, como eu falei para vocês, é bem simples. Basta que se demonstre nos autos que o fornecedor não tem condições de pagar aquilo ali, você já pode pedir para desconsiderar a personalidade jurídica dos sócios proprietários ali e atingir o patrimônio deles. Beleza? Essa é a ideia aqui quando a gente fala de desconsideração.